Boa noite, pessoal. Bom, na aula de hoje a gente vai trabalhar dilatação de sólidos. E o que seria essa dilatação? Bom, todo material ele possui aí sua capacidade de aumentar ou diminuir o tamanho, dependendo aí do fornecimento de calor para esse material. Então, a dilatação ela está diretamente relacionada à absorção de calor ou liberação de calor. Quando ele absorve calor, as moléculas elas tendem a se agitar mais e os espaçamentos entre essas moléculas tende a aumentar, certo? Para elas terem mais espaço para poder se locomover. Assim, seu material ele começa a ganhar uma área, um comprimento ou um volume maior, certo? Bom, a dilatação ela pode ocorrer de três situações. A dilatação linear, que ela ocorre em uma dimensão. A dilatação superficial, que ela pode ocorrer tanto no comprimento quanto na largura, certo? Então, seria duas dimensões. E a dilatação volumétrica, essa tanto comprimento, quanto largura, quanto altura. Então, chegando aí na dilatação em três dimensões. Tá, Ronaldo, compreendi. Mas aonde que eu vou aplicar isso? Bom, aplicação a gente tem em quase que tudo. Todo o corpo, sendo ele metal, cerâmico, polímero, entre compósito, que é uma combinação, né? Ele vai dilatar ou contrair em determinada variação de temperatura. Existem corpos que eles suportam uma maior variação de temperatura e existem corpos que não suportam isso. Um exemplo, um corpo que não suporta variação de temperatura devido à dilatação é o vidro. Se vocês pegarem aí um copo de vidro, colocar sobre um balcão de pedra e colocar um leite quente ou um café quente dentro do copo, você pode perceber que o copo tende a trincar. Bom, seguindo ainda, aonde que eu vou ter mais aplicação? Desde a construção civil até parâmetros de informática. Esses parâmetros de informática seria, por exemplo, uma placa-mãe, um processador, por isso que existe a ventoinha para retirar o calor de dentro de um computador, porque senão ele vai aquecer ao ponto de dilatar e danificar a máquina, certo? E na construção civil, bom, você tem aí a parte de madeira, que é feito o telhado de uma casa, a parte de cerâmica, que é feito de telha, piso, certo? Existem sim algumas aplicações hoje mais modernas que elas têm uma maior elasticidade, ou elas suportam mais a dilatação de um material. Mas isso aí são casos específicos. Metal, ele dilata? Dilata, certo? A gente não percebe, mas ele dilata. Tudo bem? Então, seguindo aí, a gente vai ter aí na nossa aula, então, primeiro, a dilatação linear, que ela ocorre em uma dimensão e ela é expressada por essa equação aqui, ó. Então, a variação do comprimento, ó, a dilatação que a gente fala, ela é igual ao comprimento inicial vezes um coeficiente de dilatação. O que seria esse coeficiente de dilatação? O tipo de material. Cada material ele dilata de um jeito. Então, a gente vai ter, por exemplo, para o vidro, um coeficiente específico. Para o ferro, um coeficiente específico do ferro. E assim sucessivamente. E aqui eu vou ter a variação da temperatura. O quanto a temperatura aumentou ou diminuiu que vai interferir nessa condição, certo? Um exemplo aí que a gente tem de dilatação linear em fios, cabos, barras. Se você pegar o poste, ele não pode ter os cabos
que ligam um poste ao outro extremamente tensionados. É formada aquela barriga, né? Para quê? Para que em dias frios o fio ou o cabo lá ele possa contrair sem arrebentar. E em dias quentes ele pode formar lá a sua determinada barriga, porque ele está dilatando, né? Sem prejudicar a fiação ou a rede elétrica. Então vamos lá. Primeiro ponto, então, a dilatação linear, certo? Depois a gente vai ter aqui o L0, que é o comprimento inicial. O alfa, como eu falei para vocês, o coeficiente de dilatação linear. Lembrando, esse coeficiente de dilatação está relacionado ao tipo de material que é usado e a variação da temperatura, beleza? Já para dilatação superficial, a gente não usa comprimento, a gente usa área, certo? Então, o que seria uma dilatação superficial? Seria uma área inicial A0 mais um delta A. Ou, o que seria esse delta A? O quanto aumentou a minha área, o quanto ela diminuiu. A gente pensa nessa condição, beleza? E aí, se você analisar, o processo é o mesmo. O que muda é que aqui eu peguei um comprimento, aqui eu peguei área. A área é comprimento vezes largura. Então, eu tenho que a variação, né, da minha área, ou a dilatação da minha superfície, ela está relacionada a uma área inicial, ou uma superfície inicial, né? Um coeficiente de dilatação superficial, beleza? Não é o mesmo aqui, a gente vai entender como que funciona. E uma variação de temperatura. E a equação que a gente vai escrever, você pode olhar que ela tem até a mesma cara. O que vai mudar aqui é que aqui eu tenho um beta e aqui eu tenho um alfa. Então, vamos lá. A variação da área, ela está relacionada à área inicial, multiplicado pelo coeficiente de dilatação superficial, e multiplicado tudo isso pela variação da temperatura. Mas quem que é esse beta? Lembra aquele alfa que eu disponibilizei para vocês no começo do vídeo? Então, como o alfa está representando uma dimensão, o beta representa duas. Então, beta corresponde a 2 vezes alfa, beleza? Bom, onde que eu utilizo aí a dilatação superficial? Em pisos, paredes, vidros, certo? Toda superfície que ela possui 2 dimensões, você consegue aí ver a aplicação, certo? Da dilatação superficial. Em pisos, é por isso que você coloca aquele rejunte, né? Aquela massa entre um piso e outro, para que ele tenha esse espaço de dilatar. Um outro ponto que a gente pode analisar aí seria, por exemplo, quando você passa por uma ponte, quando você passa por um viaduto, você sente um baque quando você entra no viaduto e um baque quando você sai do viaduto. É como se tivesse uma vala, um corte, né, entre uma peça e outra. Esse espaço que é deixado no viaduto, ele é feito para dilatação. A guia que acompanha o passeio, né, das vias aí, ela também é colocada com um espaçamento, um corte entre uma peça e outra, para que haja essa dilatação em toda peça, em toda rua que a gente fala, certo? Bom, continuando ainda, eu tenho aqui, por último, a minha dilatação volumétrica. Bom, se ali eu falei de dilatação linear, que é uma dimensão, dilatação superficial, que é 2 dimensões, ou são 2 dimensões, então, por último aqui eu tenho a dilatação volumétrica, que ela me representa 3 dimensões, ou a gente fala no 3D, beleza? O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu pegar um material, ele vai variar tanto em comprimento, quanto em largura, quanto em altura. É como se eu analisasse, por exemplo, uma chave
entrando em uma fechadura. A chave ela tem comprimento, ela tem largura e ela tem altura. Ela tem 3 dimensões. É o mais real que a gente pode chegar aí de uma peça, certo? Então, seguindo o esquema que a gente vai ter aí, eu tenho que a variação do meu volume, ou a dilatação volumétrica, ela nada mais é igual ao volume inicial, né? Ao volume inicial, ou o volume antes de ocorrer a dilatação ou a contração, que a gente fala, né? Se é a dilatação positiva ou negativa, vezes o coeficiente de dilatação volumétrica, que no caso aqui é representado por essa letra gama, beleza? O gama representa aí a dilatação volumétrica, multiplicado pela variação da temperatura. Tá, Ronaldo, mas o que é o gama? O gama seria, já que a gente está analisando em 3 dimensões, e o alfa, como eu apresentei para vocês, é uma dimensão, o gama seria, então, 3 alfa, beleza? Bom, onde que eu aplico isso? Parafusos, pregos, peças automotivas, entre outros que são mencionados. Bom, pessoal, então vamos fazer um exemplo aqui para a gente entender como é que funciona. Bom, eu tenho aqui um fio, certo? E nesse meu fio, ele é feito de um material cobre. Então, eu tenho que o alfa do cobre, o coeficiente de dilatação do cobre, ele é 1,7 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1. Essa é a unidade aqui do coeficiente de dilatação. O meu fio ele possui 2 metros de comprimento. Então, o meu comprimento inicial é 2 metros, certo? E esse fio está exposto a um ambiente onde a temperatura final que ele atingiu foi 60 graus. E a temperatura inicial que ele estava é de 40 graus. Então, fazendo aqui o ΔT, ou a variação da temperatura, eu vou ter 60 menos 40, final menos inicial, né? É igual a 20. Beleza, Ronaldo. Consegui entender, separei. O que eu quero nesse problema? Eu quero saber o quanto dilatou. O quanto aumentou o seu tamanho ou o quanto diminuiu o seu tamanho. Como que funciona isso? Então, primeira coisa, escrever aqui a equação, né? ΔL é igual a L0, alfa, ΔT. Tá, entendi. Então, vamos lá, vamos substituir. Quem que é o ΔL? Eu não sei, é o que eu quero descobrir. O L0, 2 metros, beleza? Tá aqui. O alfa, 1,7 vezes 10 a menos 5. E quanto que vale o ΔT? 20 graus Celsius, beleza? Então, vamos lá, ó. Só multiplicando, então. Então, eu vou ter 2 vezes 20, 40. 40 vezes 1,7, então vai dar 68. Tá vendo esse 10 a menos 5 aqui, que acompanha? Ele desce, beleza? Ele desceu. Tá, Ronaldo, mas e a unidade de medida? Bom, aqui eu tenho graus Celsius e aqui eu tenho graus Celsius a menos 1. Então, se esse aqui é elevado a menos 1 e esse aqui é elevado a 1, então eu consigo cancelar esse grau Celsius a menos 1 com o grau Celsius, sobrando apenas a unidade de comprimento. Então, o que seria 68 vezes 10 a menos 5? Vamos supor que eu tenho meu 68 lá. O 10 a menos 5 é como se eu pegasse a minha vírgula que se encontra aqui e andasse com ela 5 casas, certo? Nesse sentido. Beleza? Então, para a gente representar isso mais claro, é como se eu pegasse e fizesse aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Tá. Então, o quanto aumentou o meu fio? Então, vai ser L0,
que era o comprimento inicial, 2 metros, mais a minha dilatação, que seria ΔL é igual a 0,00068. Então, no total, o que daria isso? Então, daria 2,00068 metros. O que está me dizendo ter aumentado 2,00068? Quer dizer que se eu variei 20 graus, como está representado aqui, o meu comprimento ele varia em 0,0068. Ou, para 2 metros, eu vou ter então 2,0068. Por isso que muitas peças, quando são construídas, elas têm uma margem, uma folga que a gente fala, para poder ter essa dilatação, beleza? E graças a Deus que esse valor é extremamente pequeno, porque imagina se por uma peça de 2 metros, certo? Eu conseguisse dilatar 68 metros, não faria a menor noção, certo? A peça que está dilatando, ela ia explodir, na verdade, para chegar aos 68 metros. Então, a minha resposta seria 0,068 a dilatação, e o comprimento final, ou o L final da peça, seria 2,00068. Beleza, pessoal? Bom, muito obrigado pela aula. E para fazer em dilatação superficial, o que muda? Você vai ter, em 2 dimensões, você vai ter que determinar a área. O que seria a área? Comprimento vezes a largura. Então, você vai pegar o valor do comprimento, multiplicar pelo valor da largura, e aí você vai ter a sua área inicial. E no volume? O volume é o mesmo processo. Você vai ter em 3 dimensões, comprimento, largura e altura, certo? Que uma peça em 3 dimensões ela possui. Então, como que eu vou ter um volume? O meu volume vai ser comprimento vezes largura vezes altura. Aí vai ser o meu volume inicial, beleza? Então, buscar aí a forma é a mesma coisa. Lembrem-se, se eu estou utilizando dilatação superficial, eu vou utilizar o coeficiente beta, certo? Então, vou até grifar aqui para vocês lembrarem. Dilatação superficial, coeficiente é o beta. Dilatação volumétrica, o coeficiente é o gama. Quem é o gama? Então, vamos lá. O gama é igual a 3α. E quem é o beta? O beta é igual a 2α. Lembra, vocês têm que manter esse posicionamento. Senhores, boa noite. Os processos de fazer aí os exercícios são os mesmos. O que vai mudar é que hora você vai ter dilatação superficial, que usa a área, e hora você vai ter dilatação volumétrica.